Olá, você está no canal Zooming In. O que nos torna humanos? Este é um texto do filósofo inglês Sir Roger Scruton. O que nos torna humanos é que fazemos perguntas. Todos os animais têm interesses, instintos e concepções. Todos os animais emolduram para si uma ideia do mundo em que vivem, mas apenas nós questionamos o que nos rodeia. Somente nós nos recusamos a ser definidos pelo mundo em que vivemos, mas em vez disso tentamos definir nossa natureza para nós mesmos. A história intelectual de nossa espécie é em grande parte moldada por essa tentativa. Toda ciência, toda arte, toda religião e toda filosofia começam com uma pergunta. E é porque temos perguntas que a vida humana é tão profundamente gratificante e profundamente perturbadora também. Nem todas as perguntas têm uma resposta. Em matemática e ciências, resolvemos nossos problemas e os criamos também, mas na arte e na filosofia, as coisas não são tão simples. O solilóquio de Hamlet começou com uma frase famosa: ser ou não ser? Essa é a questão. A peça gira em torno desta pergunta: seria melhor não existir? Existe algo na vida humana que faça a vida valer a pena? Quando confrontados com a extensão da traição e das tramas humanas, caímos em total desprezo por nossa espécie. Existe algum truque de pensamento, alguma percepção, algum argumento, algum apelo a uma autoridade superior que restaure a vontade de viver? Quando olho para os grandes artistas do passado, fico impressionado com a extensão em que o trabalho deles evoluiu em resposta a uma pergunta. Milton se perguntou como o mundo defeituoso em que se encontrava poderia ser obra de um Deus supremamente bom, e sua resposta foi paraíso perdido. Bach se perguntou como variantes e permutações fluem dos movimentos básicos da música, e sua resposta foi a arte da fuga. Rembrandt se perguntou como a alma é revelada na carne e o que significam as luzes e as texturas do nosso corpo, e sua resposta foi a extraordinária série de autorretratos. Na arte é sempre como se a pergunta fosse sobre o que realmente é o trabalho. O poema de Milton implanta a questão da relação do homem com Deus no centro de nossa consciência. Não responde à pergunta, mas cria admiração e maravilha em resposta a ela. Maravilha e admiração são a dieta dos artistas, e sem elas o mundo seria muito menos significativo para nós do que ele é. O mesmo se aplica à filosofia. Embora existam filósofos que dão respostas, geralmente são suas perguntas e não as respostas que sobreviveram. Platão perguntou como é que podemos pensar sobre a propriedade da vermelhidão e não apenas sobre as coisas vermelhas. Como as mentes humanas finitas podem ter acesso a realidades universais? A pergunta de Platão ainda está conosco, apesar de poucas pessoas aceitarem sua resposta. Aristóteles perguntou como é que se pode ter tempo e mudança em um universo ordenado? Existe um motor principal que coloca tudo em movimento? Poucos aceitariam a resposta de Aristóteles para essa pergunta, mas a pergunta permanece. Como pode ser tempo, mudança, processo e transformação em um mundo que poderia facilmente ficar permanentemente em repouso? Kant perguntou como é que os seres humanos que fazem parte da ordem natural podem decidir livremente sobre isso e não sobre aquilo, podem assumir a responsabilidade por suas decisões e responsabilizar-se mutuamente pelas consequências de seus atos? Kant foi sincero em reconhecer que a pergunta está além da nossa capacidade de respondê-la, mas até que perguntemos, ele sugeriu, não temos um entendimento real de nossa condição. Nos mosteiros, bibliotecas e tribunais da Europa medieval, as grandes questões eram constantemente debatidas. As pessoas eram queimadas na fogueira por novas perguntas e outras atravessariam a terra e o mar para punir as pessoas por suas respostas. No Renascimento e novamente no Iluminismo, as grandes perguntas foram feitas e respondidas, e novamente a morte e a destruição foram o resultado das guerras religiosas dos séculos XVI e XVII e da Revolução Francesa. O comunismo e o fascismo, ambos iniciados na filosofia, prometeram respostas para questões fundamentais e deixaram o assassinato em massa. Nossa natureza como seres que questionam parece ter um custo enorme e talvez não estejamos mais preparados para pagá-lo. Certamente, se olharmos em nossa volta hoje, vemos uma massa de respostas prontas e muito poucas tentativas de definir as perguntas que as justificariam.
Devemos então abandonar o hábito de fazer perguntas? Eu acho que não. Deixar de fazer perguntas seria deixar de ser totalmente humano. O desafio é fazer perguntas, mas com suavidade e sem insistir em uma resposta. E aqui termina esta curta reflexão sobre o que nos torna humanos, do filósofo inglês conservador Sir Roger Scruton, que faleceu este ano, no dia 12 de janeiro. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!